Bom, vamos ver esse exercício sobre regras de L'Hopital, que está na lista 14. Bom, vale lembrar que a regra de L'Hopital ela é utilizada quando a gente tem indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Então, eu preciso ter uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, pode ser com qualquer sinal, ou uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, no caso desse exercício, que é o item I, a gente tem um limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre 2x elevado a x. Bom, quando x tende a infinito, 1 sobre 2x tende a 0. Portanto, essa base tende a 1. Ela tende a 1, mas ela não é 1. Né? Ela é maior do que 1, porque isso aqui não é 0. Isso é um número maior do que 0, apesar de tender a 0. Então, quando a gente tem essa base tendendo a 1, elevado a um número que tende a infinito, isso é uma indeterminação. É uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Indeterminação é essa que o L'Hopital não resolve, porque ele só resolve essas duas. Quando a gente tem uma indeterminação desse tipo, a gente vai se utilizar de um artifício matemático para manipular essa expressão de modo a chegar numa indeterminação de um desses dois tipos, para que a gente possa, então, aplicar a regra de L'Hopital. Bom, qual é a manipulação que a gente vai fazer? A gente precisa lembrar de uma propriedade dos logaritmos, que é a seguinte. Quando a gente tem uma potência, cujo expoente é um log de mesma base que a base da potência, por exemplo, é elevado ao logaritmo neperiano de x, esse resultado, é elevado ao logaritmo neperiano de x, esse resultado é x. Eu tenho uma potência cuja base eu tenho uma potência cujo expoente é um log de mesma base que a base dessa potência, né? Logaritmo neperiano é base e. Aí o resultado é o x. Bom, sendo assim, eu vou substituir isso pelo seguinte, ó, eu vou escrever limite, quando x tende a infinito, vou colocar em rosa a parte que eu estou acrescentando. Então, o que eu vou acrescentar aqui é E elevado ao logaritmo neperiano, e vou repetir a expressão que eu tinha. 1 mais 1 sobre 2x elevado a infinito. Observe que, daqui para cá, eu não alterei nada, visto que o rosa cancela com rosa, né? Porque uma função é a inversa da outra, né? Exponencial é a inversa do logaritmo neperiano. Então, uma cancela com a outra. Então, eu só acrescentei isso que está em rosa, e isso que está em rosa se cancela. Então, eu não alterei nada daqui para cá. Bom, mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso para agora poder usar uma propriedade dos logaritmos, que é o seguinte. Quando a gente tem um logaritmo de uma potência, o expoente pode vir para frente do log multiplicando. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como limite, quando x tende a infinito, de E elevado. Esse x vem para frente do log multiplicando. Então, fica x vezes logaritmo neperiano de 1 mais 1 sobre 2x. Bom, agora eu quero saber o que acontece com essa função quando x assume valores muito grandes. Observe que nessa função, a base é uma constante. Portanto, para eu avaliar o que acontece com essa função inteira, basta eu avaliar o que acontece com esse expoente. E depois, ver que resultado então tem esse expoente, quando x tende a infinito, e depois elevar o E a esse número. Ou seja, eu vou calcular um outro limite, que é o limite apenas do expoente, porque só o expoente está variando, visto que a base é uma constante. Quer dizer, esse aqui não tem nada a ver. É limite de x vezes logaritmo neperiano de 1 mais 1 sobre 2x, quando x tende a infinito. Bom, quando x tende a infinito, isso aqui vai para infinito. 1 sobre um número muito grande vai para zero. Então, isso tudo vai tender a 1, já que isso tende a zero. E logaritmo neperiano de alguém que tende a 1 vai tender a zero, né? Porque logaritmo neperiano de 1 é zero. Então, aqui eu fico com uma indeterminação do tipo, aqui x tende a infinito, então fica infinito vezes isso aqui tende a zero. Por que tende a zero? Quando x tende a infinito, 1 dividido por um número muito grande vai para zero. Aí 1 mais alguém que vai para zero, isso aqui vai para 1. E logaritmo neperiano de 1 é zero. Só que infinito vezes zero, o L'Hopital também não faz. Então, eu preciso ainda manipular isso para chegar numa indeterminação desse tipo. Só que aí essa manipulação você já sabe que nós já fizemos em aula. Aqui a gente vai fazer o seguinte, limite quando x tende a infinito. Eu vou repetir um dos fatores, ó, que eu tenho um produto de dois fatores. Eu vou repetir um deles,
que é o logaritmo neperiano de 1 mais 1 sobre 2x, sobre esse x eu vou jogar aqui para baixo como 1 sobre x. Observa que eu não alterei nada daqui para cá. Por quê? Dividir por 1 sobre x é o mesmo que multiplicar por x. Então, não alterei nada. Agora, eu consigo fazer o L'Hopital. Por quê? Esse numerador tende a zero, porque 1 sobre muito grande vai para zero, então isso aqui vai para 1, logaritmo neperiano de 1 é zero. E quando x tende a infinito, esse denominador também tende a zero. Então, finalmente, eu vou poder usar o L'Hopital. Lembrando que sempre que a gente usar L'Hopital, a gente precisa indicar, né? Bom, só que na hora de derivar, vai ficar mais fácil a gente derivar da seguinte forma. Ó, eu vou dar uma melhorada aqui nesse logaritmando. 1 mais 1 sobre 2x, eu vou tirar MMC. Então, esse logaritmando daqui, tirando MMC, ele fica 2x mais 1 sobre 2x. Por que eu quis tirar o MMC? Porque a derivada de logaritmo neperiano de u é 1 sobre u vezes u'. E o que o L'Hopital diz é exatamente para a gente derivar numerador e denominador separadamente. Então, quando a gente derivar esse numerador, vai ficar a derivada de logaritmo neperiano de u é o inverso do u vezes a derivada do u. Portanto, o inverso disso, que é 2x sobre 2x mais 1, vezes a derivada disso. Só que se eu for derivar do jeito que está, eu vou ter que fazer derivada do quociente. Então, na hora de derivar o u, eu vou pensar na derivada disso aqui, que fica mais fácil. Aí, a derivada de 1 é zero, e 1 sobre 2x é 2x elevado a menos 1. A derivada de 2x a menos 1 é menos 2x elevado a menos 2, vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, isso tudo é a derivada do numerador sobre a derivada de 1 sobre x é x a menos 1. Então, a derivada de x a menos 1 vai ser menos x a menos 2. Agora, vamos melhorar isso aqui. Bom, aqui, olha, menos com menos vai dar mais. Esse x a menos 2 eu vou poder cortar com esse x a menos 2. Então, na verdade, esse denominador vai sumir, porque vai cortar isso com isso. Lembrando que esse 2 também está elevado a menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Vamos fazer devagar. Vai ficar limite quando x tende a infinito. Nesse numerador, então, ficou 2x sobre 2x mais 1. Menos com menos deu mais. X a menos 2 cortou com x a menos 2. Então, sobrou 2 a menos 2, que é 1/4, vezes o 2 que estava lá. Aí, isso é limite quando x tende a infinito. Aqui a gente simplifica, vai ficar 1/2. E aí, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Então, ficou simplesmente limite de x sobre 2x mais 1. Só que quando a gente substituir o x por valores muito grandes, esse numerador tende a infinito e o denominador também tende a infinito. Portanto, novamente, eu tenho uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito que o L'Hopital faz. Então, de novo, a gente vai usar a regra de L'Hopital. Então, novamente, nós vamos derivar o numerador e o denominador dessa fração. Então, vai ficar derivada de x é 1 sobre a derivada de 2x mais 1 é 2. Portanto, esse limite dá meio. Mas esse limite é simplesmente o valor, olha só, esse limite, voltando aqui, é simplesmente o valor para o qual tendia esse expoente. Ó, isso aqui, vamos marcar, isso aqui é apenas o expoente. Então, a gente descobriu que o expoente tende a 1/2. Bom, beleza, mas o que a gente quer é elevado a isso. Então, a resposta do limite L vai ser E elevado a meio.